Bem-vindos ao Evangelho no Lar, nosso encontro com Jesus, do Centro Espírita Lar do Amor, disponível no WhatsApp, no YouTube e no site. Evangelho no Lar é bênção, luz a iluminar nossa conduta familiar. Façamo-lo com devoção e pontualidade. Preparemo-nos. Senhor Jesus, abençoa-nos o caminho e a caminhada. Leitura preparatória. Questões 185 e 195 do livro O Consolador. Quais as características de uma boa ação? A boa ação é sempre aquela que visa ao bem de outrem e de quantos lhe cercam o esforço na vida. Nesse problema, o critério do bem geral deve ser a essência de qualquer atitude. A melhor ação pode, às vezes, padecer a incompreensão alheia no instante em que é exteriorizada, mas será sempre vitoriosa a qualquer tempo pelo benefício prestado ao indivíduo e à coletividade. Como poderemos encontrar dentro de nós mesmos o elemento esclarecedor de qualquer dúvida quanto à qualidade fraternal e excelente do ato que pretendamos realizar nas lutas cotidianas da vida de relação? Aqui somos compelidos a recordar o antigo preceito do amar ao próximo como a nós mesmos. Em todos os seus atos, o discípulo de Jesus deverá considerar se estaria satisfeito, recebendo-os de um seu irmão, na mesma qualidade, intensidade e modalidade com que pretende aplicar o conceito ou exemplo aos outros. Com esse processo introspectivo, cessariam todas as campanhas levianas dos atos e das palavras, e a comunidade cristã estaria integrada em conjunto no seu legítimo caminho. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, item 7. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário, numeroso, nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal,
alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à sua alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Antes de mais nada, reparou que Lázaro escreve o aguilhão da consciência? E um aguilhão é uma vara com ponta de ferro afiada para manter no caminho certo. Dá o que pensar, não é mesmo? Mas por que é tão difícil esse compromisso moral? Como nos é explicado por Lázaro, primeiro, a questão dos sentimentos que são incompatíveis com os interesses. Ai, são tantos, né? E também pela questão da liberdade de escolha, ou seja, depende do livre-arbítrio, da nossa possibilidade de escolher o certo e ou o errado, o que fazer e o que não fazer. Mas a consciência nos adverte, avisa, olha o aguilhão aí, quando nos enganamos e sempre nos estimula a escolher o certo, o correto, o dever. Mas algumas vezes não decidimos pelo certo. E olha que não estamos falando de dever profissional. Lázaro ensina: quando ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do outro, desrespeitamos o próximo. Por exemplo, a convenção do condomínio. E termina quando interferimos na escolha, livre-arbítrio do outro. Quem nunca ouviu? Deixa que eu faço, ou eu sei fazer melhor do que você. Pois é. Atenção para com as nossas atitudes. Atenção ao nosso orgulho, nosso egoísmo e a nossa vaidade, que ainda trazemos e nem sempre percebemos em nós. Logo, haja firmeza de propósito, haja vontade de mudar. E Lázaro continua nos instruindo que precisamos compreender que o dever é estimulado pela consciência. É uma bravura da alma, é austero, mas é brando, e que conserva-se inflexível às tentações, às ilusões. E no último parágrafo, o benfeitor esclarece que quando avançarmos em termos morais em direção a Deus, o dever sempre estará presente e que o Eterno quer que a beleza de sua obra resplandeça. Então, que possamos amarmos-nos uns aos outros. Eis o segredo. Respeito. Respeitar um ao outro. Outro segredo. Bênçãos de saúde e luz a todos.